Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é do Instituto Federal Sul-Rio Grandense para professor de Química e nós vamos determinar o teor de cálcio presente no efluente industrial. Então, principal assunto da questão, estequiometria. Vindo aqui para a questão, temos o seguinte. Durante a determinação de cálcio, 150 ml de amostra de um efluente industrial recebeu a adição de uma solução de ácido oxálico. O precipitado obtido, que é o oxalato de cálcio, foi transferido para um cadinho de massa 22,0534 gramas, que foi levado a um forno mufla. Durante a calcinação, o oxalato de cálcio transformou-se em óxido de cálcio. Após ser acondicionado e resfriado em dessecador, o cadinho contendo o precipitado calcinado pesou 22,3274 gramas. A questão dá a massa molar do cálcio, 40 gramas por mol, do oxigênio, 16 gramas por mol, e do carbono, 12 gramas por mol. Tá? Então, a questão de cálculo estequiométrico, e ele dá aqui para nós as massas molares. O que ele quer saber na questão? Ele quer saber o teor de cálcio em porcentagem massa-volume, tá? Peso-volume, no efluente industrial. Então, esses valores aqui são em porcentagem em cima desses 150 ml. Tá? Então, nós vamos ter uma massa dividido por 150 ml para obter aqui a porcentagem em massa-volume. Ok? Então, vamos entender aqui um pouquinho do que está acontecendo nesse processo. Então, ele está pegando aqui 150 ml do efluente industrial, está colocando no recipiente, pode ser num becker, por exemplo, está adicionando ácido oxálico. Por quê? Porque ele sabe que o cálcio que está no efluente, ao reagir com o ácido oxálico, vai formar um precipitado de oxalato de cálcio. Então, é isso que ele está fazendo. Tá? Então, ele está adicionando o ácido oxálico, esse aqui é o ácido oxálico. Esse ácido oxálico vai reagir com o cálcio presente no efluente industrial e ele vai formar, nesse caso, um precipitado com a quantidade de cálcio que você tiver. Okay? Então, se você colocar o excesso de ácido oxálico, você vai garantir que todo o seu cálcio que está no efluente, ele precipite. Qual que é a sequência aqui? Aí ele vai pegar depois, então ele vai pegar um cadinho que tem massa 22,0534 gramas. Essa é a massa do cadinho vazio. Então ele vai pegar um cadinho que tem essa massa aqui e vai transferir esse sólido aqui para o cadinho. Okay? Transferiu o oxalato de cálcio para esse cadinho. Aí o que ele vai fazer em seguida? Ele vai levar esse cadinho para a mufla. Tá? A mufla ela atinge altas temperaturas, então ele vai transferir isso aqui para a mufla. Para quê? Para que você faça uma calcinação. Então, esse cara aqui, ele vai me formar lá dentro da mufla óxido de cálcio. Então, esse oxalato de cálcio, com a temperatura, ele vai se decompor em óxido de cálcio, mas vai formar aí CO2 e vai formar alguns gases que para nós aqui não interessa. Por isso que ele não colocou que é quem forma, tá? Então, ele vai levar isso aqui para a mufla, tá? Então, a mufla que ela atinge altas temperaturas, 1200, 1500 graus Celsius. Então, ele vai levar esse cadinho aqui para dentro, vai fechar essa portinha aqui, e aí vai deixar um tempo lá até que você tenha a decomposição desse oxalato de cálcio em óxido de cálcio. Então, a decomposição desse cara vai me formar o óxido de cálcio. E aí, ao final desse processo, eu vou ter, aí sim ele fala aqui, ó. Então, ao ser acondicionado, então depois que isso aqui saiu quente, então esse cadinho aqui saiu quente, ele colocou num dessecador para ele resfriar, tá? E não absorver a umidade do ar. E aí depois ele pegou esse cadinho e pesou ele. Então, aí agora aqui, ó, por isso que ele fala, ó, o cadinho contendo precipitado calcinado pesou essa massa. Né? Então, aqui é só o cadinho, ó, é a massa do cadinho.
E aqui é a massa do cadinho mais o precipitado. Ó, o cadinho contendo o precipitado. Por que ele está me falando isso? Por que ele fez isso? Porque essa diferença é a massa do precipitado. Se a massa do cadinho é essa daqui, e agora a massa do cadinho está essa, tá vendo que ela aumentou? Então, essa diferença vai ser a massa do precipitado. E é por aí que a gente começa a fazer o exercício. Tá? Então, exercício bem aplicado, um exercício bem prático de química. Essa questãozinha aqui do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. Então, qual que vai ser nossa estratégia de resolução? Então, nós vamos pegar a massa do óxido de cálcio, tá? Do óxido de cálcio que foi formado. Então, para descobrir essa massa de óxido de cálcio, nós vamos fazer a diferença dessas massas aqui. Vamos pegar essa massa menos a massa do cadinho. Como eu falei, essa diferença vai ser a massa de óxido de cálcio, tá? Então, vai ser a massa de óxido de cálcio que a gente vai achar. Então, eu consigo calcular a massa molar desse cara. Então, se eu consigo a massa molar desse cara e eu tenho essa massa aqui é a diferença, eu consigo relacionar ele com o oxalato de cálcio. Então, CaC2O4. E aí eu também consigo achar a massa molar dele, porque ele deu a massa molar do cálcio, do carbono e do oxigênio. Então, eu consigo calcular as duas massas molares. A massa do óxido de cálcio eu encontrei. Então, consigo achar aqui a massa desse oxalato de cálcio que tem. Okay? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa massa de oxalato de cálcio. Então, eu sei o que? Eu sei a massa molar. Eu sei a massa molar do oxalato de cálcio. Eu sei a massa do cálcio. Então, eu sei que nessa massa molar eu tenho tantas gramas de cálcio. Então, nessa grama que a gente achou aqui, quanto cálcio vai ter? Então, a gente vai achar aqui a massa do cálcio, tá? E aí, essa massa do cálcio já é a que está nos 150 ml. Então, essa massa daqui é a que veio dos 150 ml. Então, aí o que eu sei? Os 150 ml é o meu 100%. Então, como ele quer a resposta em porcentagem, eu deixo a porcentagem em cima. Então, em 100% é o meu 150 ml. É a minha amostra toda. Então, esse valor que a gente achou aqui, quantos por cento equivale dos 150 ml? E aí a gente vai chegar na resposta, tá? Então, é uma questão de estequiometria. Pela diferença, eu vou achar esse cara, tá? As massas molares eu consigo calcular pelos dados fornecidos. Então, esse cara aqui é pela diferença das massas. Se eu tenho as massas molares, eu tenho esse cara, eu acho esse cara aqui. Aí, esse cara aqui é o oxalato de cálcio. Então, eu sei a massa molar do oxalato de cálcio, que eu calculei aqui. Eu sei que a massa do cálcio é 40 gramas. Então, se em tantos gramas é 40 gramas de cálcio, então nisso que a gente achou, qual que é a proporção de cálcio? E a gente vai achar a proporção de cálcio nessa quantidade de amostra. Aí, esse cara aqui, a gente vai jogar ele aqui. É isso que a gente quer saber. Quantos por cento ele equivale dos 150 ml? Então, como ele quer a resposta em porcentagem, em 150 ml, que é o meu todo, que é o meu 100%, quanto equivale essa quantidade de cálcio? E isso daqui vai ser a nossa resposta, ok? Então, essa daqui é a nossa estratégia de resolução, ok? Então, a gente vai começar pela diferença. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho as duas massas. Vou pegar a massa maior e subtrair da massa menor, tá? Então, vou pegar a massa do cadinho mais a amostra e vou subtrair da massa do cadinho. Então, esse cara é com amostra, esse cara é o cadinho só. Então, essa diferença me dá massa de óxido de cálcio. Então, chegamos aqui na massa de óxido de cálcio. Beleza, agora eu tenho que ir para a parte da estequiometria. Então, eu sei que o óxido de cálcio ele está relacionado com o oxalato de cálcio. Então, ele está relacionado com o oxalato. Então, eu vou calcular a massa molar desse cara, vou calcular a massa molar desse cara, e esse cara eu vou jogar aqui. E aí eu consigo achar a massa de oxalato de cálcio. É isso que a gente vai fazer agora, estequiometria. Tá? Então, tenho aqui a equação, tá? Como eu falei, vai formar CO2 ou vai formar também monóxido de carbono, tá? Mas ele vai formar gás aqui, que para nós vai interferir aqui. Então, aqui a massa molar, aqui o cálcio é 40, aqui cada carbono é 12, então aqui vai ser mais 24 gramas, e aqui
4 vezes 16 vai dar 64. Então, somando 64 com 40 dá 104. 104 com 24 aqui vai dar 128 gramas por mol. Tá? Então, essa é a massa molar do oxalato de cálcio. E aí, a do óxido de cálcio, tá? Então, como a gente já viu, cálcio é 40, oxigênio é 16, aqui vai dar 56 gramas por mol. Aí, esse cara aqui é óxido de cálcio, então eu jogo ele aqui. Então, e a gente descobre esse cara aqui, ok? Então, esse valor aqui é de óxido de cálcio. Então, óxido de cálcio embaixo de óxido de cálcio. E a gente acha esse X aqui, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, aqui multiplica em cruz. Ó. Esse vezes esse. Sempre que está oposto ao X, divide a multiplicação aqui. Então, vai ser isso vezes isso, dividido por 56. E a gente acha o X. Eu vou montar aqui, ok? Então, 0,2740, ó. 0,2740 multiplica ao 128. Tá? Já cancelei aqui a unidade, ó. Aqui uma vai ficar no numerador e a outra vai ficar no denominador. Então, já cancelo ela aqui para não precisar colocar essa unidade aqui. Já se cancelam elas aqui mesmo. Tá? E aí, ó, 0,2740 vezes 128 dividido por 56. Então, fazendo essa multiplicação e dividindo por 56, a gente vai ter aí 0,626 gramas de oxalato de cálcio. Então, indo agora para cá, a gente sabe o quê? Que a gente quer saber o teor de cálcio. Então, eu sei que em 128 gramas de oxalato de cálcio, 40 gramas são de cálcio, que é o que a gente tinha feito aqui. Lembra lá? Era 40 mais 24, porque 12 de cada carbono, mais 64. 16 de cada oxigênio vezes 4. Dava 128. Então, nós sabemos o quê? Que em 128 gramas de oxalato de cálcio, 40 gramas são cálcio. Então, a gente vai fazer a mesma proporção. Então, se em 128 gramas de oxalato de cálcio, 40 é cálcio, então 0,626 gramas de oxalato de cálcio, quanto eu vou ter de cálcio? É proporcional. Tá? Então, nessa quantidade eu tenho 40 de cálcio. Então, nessa quantidade, quanto cálcio eu vou ter? É isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai pegar esse cara e vai trazer ele para cá, multiplicando 40. Ok? Então, é isso que a gente está mostrando aqui, ó. Se em 128 gramas de oxalato eu tenho 40 gramas de cálcio, então em 0,626 gramas de oxalato, quanto é de cálcio? É proporcional. Por isso que a gente pode fazer isso. Aí, grama de oxalato de cálcio cancela com grama de oxalato de cálcio, tá? E a nossa unidade vai ser justamente grama de cálcio. A gente está fazendo a relação. Se em 128 eu tenho 40 de cálcio, então nessa quantidade eu tenho quanto de cálcio? A gente vai descobrir isso aqui do lado. Então, fazendo essa multiplicação e dividindo por 128, a gente vai ter 0,196 gramas de cálcio. Tá? Então, em 0,626 gramas, é 0,196 gramas são cálcio. Ok? Então, é isso que a gente descobriu. E é o que interessa para nós, porque ele quer a porcentagem de cálcio nesses 150 ml. Então, estamos quase terminando agora. Então, o que a gente sabe? Então, calculando aqui o teor de cálcio, a gente sabe que os 150 ml é o meu 100%. Como ele quer em porcentagem, então o 100% vai ficar em cima e os 150 ml vai ficar no denominador. E lembra que ele quer a porcentagem em massa por volume. O volume tem que ficar no denominador. Então, aqui vai ficar 100%, o meu todo é os 150 ml. Então, isso aqui equivale a 100%. Como eu quero a resposta em porcentagem, 100% fica no numerador e os 150 ml, que é a minha amostra toda, fica no denominador. E aí multiplicado por quanto? Pela massa de cálcio. Ele quer massa por volume. Ó. Massa por volume em porcentagem. Então a gente vai jogar esse valor aqui do lado, multiplicando 100%. Então, aí aqui é 100 vezes 0,196, vai dar 19,6. 19,6 dividido por 150 vai dar um valor bem pequeno. Né? E aí, fazendo essa multiplicação dividindo por 150, o teor de cálcio nessa amostra é 0,13%. Ok? É isso que a gente acabou fazendo aqui pelos cálculos. Certo? Então, isso aqui é uma prática de laboratório bem comum de você fazer. E aí, 0,13%. Quando a gente vem para as alternativas, ó, lembra que ele tinha dado, ó, cálcio é 40 gramas, oxigênio é 16 gramas e o carbono é 12 gramas. Aí ele quer o teor de cálcio
em porcentagem, por isso que a porcentagem ficou no numerador, e ele quer peso-volume, ou massa-volume. E aí, por isso que a gente multiplicou pela massa de cálcio, em gramas, dividido pelo volume aqui, em ml de amostra. Então, ficou porcentagem massa por volume, e a gente vê o nosso 0,13 aqui. E aí, essa daqui é a alternativa correta para essa questão de concurso. Ok? Então, uma questãozinha bem interessante do Instituto Federal Sul-Rio Grandense. Tem algumas questõezinhas interessantes na prova, tá? Então, pretendo aí depois também trazer mais questões aqui para o canal desse concurso. E, como eu disse, é uma prática bem comum no laboratório você utilizar aí processos de calcinação. Então, me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão, se acharam interessante ou não. Digam se conheciam esse procedimento para a determinação de teor de cálcio no efluente, tá? Dos problemas do cálcio no efluente industrial, por isso que ele tem que ser controlado, é que tanto o cálcio quanto o magnésio, se eles reagem com carbonato, eles podem formar aí, água dura, né? Eles podem causar incrustações em tubulações e isso depois prejudica o processo industrial. Então, por isso que as indústrias controlam aí teor de cálcio e teor de magnésio também em efluentes, para você saber aí se ele está muito além do limite, é sinal de que você pode estar aí com excesso de cálcio, você pode estar tendo incrustações de cálcio em tubulações. Então, me digam aqui nos comentários o que vocês acharam e eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química. E essa era a questão que nós íamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!